Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai falar da estrutura condicional switch em PHP aqui. Vamos abrir as tags do PHP para eu te mostrar um negócio aqui. Na última aula a gente viu que a gente pode utilizar if e else if. Por exemplo, só para te dar um exemplo aqui. Número igual a 1, eu quero saber qual que é esse número, eu poderia utilizar if para isso, certo? If número igual a 1, executa alguma tarefa, certo? Echo número n é 1, certo? Para ir mais rapidinho aqui. E aí, dentro disso daqui, eu também posso utilizar... deixa eu colocar o ponto e vírgula aqui. Dentro disso aqui eu também posso utilizar else if para fazer uma outra checagem. Número igual a 2. E aí, echo, se número fosse igual a 2, número igual a 2. E aí a gente teria uma final aqui. A gente pode colocar quantos else if a gente quiser aqui. E a gente pode colocar um final else aqui para falar alguma coisa, por exemplo, o número inválido, certo? Então, dentro disso aqui, eu posso fazer um negócio legal aqui, ó. Vamos voltar, apagar isso aqui tudo. E aí, suponhamos que eu tenho um sistema que eu queira exibir uma mensagem para o usuário baseada no dia de hoje. Por exemplo, dia igual a date. Date é uma funçãozinha... default do PHP, uma função built-in do PHP que dá para trabalhar com data, certo? Nesse momento, nesse caso aqui, eu estou pegando o dia da semana e ele vai me retornar um número aqui. Ó. Se eu der um echo no dia e executar isso daqui, você está vendo aqui 0 na tela. 0 significa domingo, e aí 0 domingo, 1 segunda e assim por diante até sábado 6. Certo? Ele me retorna esse número aqui e com isso dá para eu fazer, por exemplo, algo similar a isso aqui, ó. If dia, colocar entre parênteses aqui, if dia igual a 0, a minha mensagem seria igual a, por exemplo, tenha um bom domingo, certo? Else, if dia igual a 1, a mensagem seria tenha uma boa segunda. E aí para terça, quarta, quinta, até no sábado eu faria esses else if aqui, certo? Por exemplo, vou fazer mais um para te dar como exemplo aqui, ó. Vou colocar mais um else if aqui. E aí, se o dia for igual a 2, a mensagem tem uma boa terça. E assim por diante, certo? Vou colocar só os pontos e vírgula aqui. E aí, se por um acaso eu recebo um dia que não exista nessa lista, porque aqui vai de 0 a 6, se eu recebo algum número que não existe nessa lista... Nesse caso aqui não vai acontecer isso, porque a função date só retorna de 0 a 6. Mas se porventura eu mudar isso daqui, eu receber um dia diferente de um número de 0 a 6, eu posso colocar a mensagem padrão, por exemplo, tenha um bom dia. E aí eu não falo o dia que é, porque eu não sei que dia que é. Então, só para me te exemplificar, vou te exibir a mensagem que vai ser exibida hoje para o usuário, certo? Então, se eu executar isso daqui, tenha um bom domingo, porque hoje é domingo. A função date, se eu quiser testar, ela também recebe um outro parâmetro, que seria o tempo. E nesse caso aqui, eu posso utilizar uma outra funçãozinha que chama str2time, que ela converte uma data para um formato que a função date reconhece aqui. A gente não vai aprofundar muito nisso, porque a gente vai falar de datas posteriormente nesse curso aqui. Então, aqui eu vou falar a data de hoje, 2019, e é o dia 19, então vai continuar sendo domingo, certo? Então, tenha um bom domingo. Se eu falar 20... eu não salvei o arquivo, salvei aqui agora.
tenha uma boa segunda e assim por diante, certo? Então dá pra gente testar isso daqui colocando a data pra gente ver se tá tudo funcionando perfeitinho. Percebe que isto daqui que eu fiz com o if, eu tô utilizando sempre o sinal de igual aqui, sabe? Tá vendo? O operador aqui, que de comparação, né, no caso, igual, que faz uma comparação se o valor da direita é igual ao valor se o valor da direita é igual ao valor da esquerda aqui no caso, certo? E para isso, eu posso utilizar, para uma função nesse estilo aqui, eu posso utilizar a switch. Por exemplo, eu poderia ter feito com if também, se eu quisesse, porém com switch fica mais legalzinho. Por exemplo, por que eu falo switch, qual variável eu quero checar, e aqui dentro do switch eu começo a colocar os meus casos, certo? E aí o caso é o seguinte, caso eu utilizo case aqui no caso o dia seja 0, faça qualquer coisa aqui. Por exemplo, a mensagem, no caso, eu tinha falado, né? Vai ser igual a tenha um bom domingo. Certo? Domingo, ponto. E aí, depois que eu coloco o meu caso, que eu faço a minha ação, embaixo disso eu tenho que colocar a palavrinha break, certo? A palavrinha break serve para ele terminar o switch aqui, por exemplo. Se ele achou qual que é o dia, se caso o dia seja mesmo 0, ele configura aqui a variável mensagem e termina lá a estrutura aqui, certo? Ele não executa mais nada para baixo. Então é interessante você não esquecer de colocar a palavrinha break. E aí, para cada caso, eu faço uma ação aqui, certo? Então, você vê que a diferença aqui, ó, do if e else if é que eu não preciso fazer a comparação em si. O próprio switch já está fazendo a comparação aqui dos dados aqui para mim, certo? Então eu só falo, caso o valor dessa variável seja esse aqui, faça isso. E assim por diante eu vou fazer em todos os casos, certo? Então, por exemplo, vai ser 2, né, no caso, 3, 4, 5, 6, 7, certo? E aí, caso seja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Tá certo. Então, aqui eu vou colocar, tenha uma boa segunda. E aqui eu vou copiar essa mensagem, senão eu vou ter que alterar ela em todos os locais aqui. Certo? E aí, se a gente executar isso daqui agora, a gente vai ver as mesmas mensagens. Tem uma boa segunda, porque aqui a data, aqui, se a gente olhar, ó, dia 20, vai ser na segunda-feira, certo? Então, tem uma boa segunda. Se eu colocar 21, vai aparecer tem uma boa terça. E assim por diante, certo? Até o sábado aqui, ó. Se porventura eu receba, por exemplo, vou colocar aqui um 10 aqui, que não vai ter, certo? Por aqui. E aí um ponto e vírgula aqui para corrigir isso daqui. E aí se eu executar isso aqui nesse momento, ó, PHP tá falando, PHP Notes, Undefined Variable, mensagem. A variável mensagem não está definida, esse erro ocorreu no arquivo tal, na linha 28. Então a linha 28 é a linha que eu estou tentando exibir a mensagem aqui. Por quê? Porque nenhum desses casos aqui, ó, não tem o número 10 aqui nos casos aqui, tá vendo? Vai de 0 a 6. Então, o que acontece? Se eu recebo alguma coisa que não é nenhum desses casos aqui, a minha variável não é configurada, certo? Para corrigir isso aqui, eu posso utilizar, conforme o else lá no if e else lá, eu posso configurar uma default aqui, entre aspas, case default aqui, que vai ser executado quando nenhum desses casos aqui suprir a necessidade aqui que a gente está buscando, certo? Então, aqui eu utilizo default, coloco mensagem, e aí tenha um bom dia, né? No caso, que não vou falar nada o dia que é aqui nessa mensagem, certo? E aí aqui eu não precisaria, mas se eu quiser eu posso utilizar o break aqui, certo? Vou colocar break. Então vamos executar isso daqui para a gente ver que agora a gente está vendo tenha um bom dia na tela, utilizando esse switch aqui, certo? Então só para repetir aqui para você fixar,
E quando eu estou utilizando switch, geralmente eu estou utilizando valores que eu já tenho aqui, no caso aqui, certo? E que eu já sei o que pode vir nesses valores. Igual aqui nesse caso aqui, eu sei que pode vir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para os dias da semana. Se porventura nenhum desses dias aqui suprir a necessidade, nenhum de 0 a 6 suprir a necessidade, eu configuro um default aqui, se eu quiser o default no caso, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a estrutura condicional switch em PHP. Se ficou qualquer dúvida aí, é só deixar nos comentários e eu vou deixar essa aula assim. Grande abraço, pessoal!